Vamos lá para o nosso vídeo de modernismo para essa prova de literatura amanhã. Eu acabei lançando isso pouco tarde porque eu gravei uma vez, 24 minutos, o microfone não estava captando. Que beleza. Mas esse vai ser um vídeo muito mais informal. Eu vou usar aqui um material muito chulo que eu escrevi ali na hora, o resuminho que eu fiz, mas só que é o que a gente precisa para esse prova, principalmente para isso aqui. Lembrando que isso aqui é uma revisão, isso não vai. Isso aqui é para complementar seu estudo, isso aqui não vai substituir, né? Eu vou falar principalmente para você que está muito perdido e não sabe onde começar, ou se quer o que é para estudar, entendeu? Mas vamos lá, vou tentar fazer isso aqui rápido. Vai passar dos 15 minutos, não tem como não passar, né? Mas é isso aí, vamos lá, rapidão, rapidão, rapidão. Modernismo no Brasil. Primeiramente, falando aqui com você, o que é o modernismo? A principal característica do modernismo, o que define o modernismo é a ruptura com o passado, com a ruptura com o que veio antes, entendeu? Beleza? Ele propõe uma destruição, uma revolução com o que veio antes. Por quê? Se a gente parar para pensar, todas as outras escolas que a gente estudou, realismo, romantismo, classicismo, neoclassicismo, racionalismo, todas vieram primeiro da Europa para depois chegar aqui, não é? Os modernistas são os primeiros a parar com isso e pensar, cara, vamos fazer uma coisa propriamente brasileira. Vamos fazer uma arte propriamente brasileira. Eles pegam muita inspiração na Semana de Arte Moderna, nas vanguardas, que esse movimento já estava acontecendo na Europa, né? De quebrar com o que veio antes. É essa a ideia do cubismo, é essa a ideia do futurismo, né? Você precisa associar uma coisa a outra. Esses tantos nomes que eu vou falar aqui estavam na Semana de Arte Moderna, que foi onde aqui no Brasil falaram sobre as vanguardas artísticas. Beleza? Então, ele propõe uma destruição e ele propõe uma pergunta. O que é uma arte brasileira? O que seria uma arte brasileira? Ele é um movimento totalmente nacionalista. Ele está preocupado com o Brasil, né? Com o que é o Brasil? Vamos lá. Vamos falar sobre as correntes, que eu já vou tratar lá na frente. Mas vamos falar principalmente quais são os nomes do modernismo próximo de primeira geração. Oswaldo de Andrade, sei lá, e Mário de Andrade. Que beleza, né? Beleza. Quais as características principais do Oswaldo de Andrade? Um texto fragmentado, uma fala telográfica. O que é uma fala telográfica? Uma fala concisa, uma característica. Meu Deus, característica. Além de, claro, todas aquelas características modernistas, do modernismo que a gente vai falar agora que eu não falei, né? Vamos lá. 10 características do modernismo que você precisa lembrar para você entender o que é, o que está acontecendo aqui. Ruptura com o passado, já falei. Liberdade formal, isso vai aparecer principalmente, você precisa lembrar disso. Poesia, poesia modernista de primeira geração. Não existe métrica, não existe aquela coisa parnasiana de soneto, decassílabo, Alexandria. Meu Deus, eu não sei falar. Não existe essa coisa de preocupação com o formalismo. É uma liberdade formal. Existem versos livres, versos brancos, é esse o nome que se dá para versos que não rimam. Ok? Agora, a gente tem a linguagem coloquial. Eles se propõem a trazer mais para perto de si mesmos as pessoas, a população que não é lá tão letrada, que não entende aqueles vocabulários tão formais, entendeu? É essa a ideia. Ah, sim, sim, sim. A ideia de adotar uma linguagem usada pelo brasileiro, não aquela linguagem vinda de Portugal, cheia de regra, elipse, próclise,
Entendeu? Não é essa a ideia. A ideia é pegar e usar a linguagem feita pelo brasileiro, a linguagem nacional, a linguagem que realmente é a língua portuguesa brasileira. Existe, já falei, nacionalismo crítico, a antropofagia, que eu vou explicar o que é, mas resumidamente é comer, digerir o que vem de fora, o que vem da Europa e fazer uma arte brasileira. Vou falar disso, isso é muito importante. Tem ironia e humor, como sempre, todo modernismo. Tem a valorização do cotidiano. Agora eles não precisam, olha só, eles não tratam mais sobre o tema. O amor, a depressão, o heroísmo, entendeu? Eles tratam sobre temas cotidianos, temas brasileiros, temos o que está acontecendo aqui, entendeu? Tem o experimentalismo estético, né? Porque afinal é uma estética experimental. E tem os apoios da vanguarda, como eu já falei. Vamos lá. Mário de Andrade. Os dois são muito próximos, entendeu? A única coisa que difere eles é que o Oswald de Andrade é uma pessoa mais que vai lá, é uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais indutiva, né? Como aquele teste da Luciene falou, uma pessoa que só vai sem pensar, entendeu? Uma pessoa que age mais. O Mário pensa mais, é mais metódico, ele procura pensar nessa arte modernista que a gente está criando agora, como pode melhorar a vida dos brasileiros, né? Como a gente pode fazer isso para melhorar o Brasil como um todo. Vamos lá, estamos no tempo bom. Calma aí, deixa eu ver o que é isso aqui. Oh Deus, estive errado. Aqui. Mano. Bananei. Vamos lá. Manifestos. 3 manifestos que a gente precisa saber. Manifesto Pau Brasil, Manifesto Tropofágico e Manifesto Verde e Amarelo. O mais importante é o antropofágico. O primeiro é o Manifesto para o Brasil. O que é o manifesto? É aí, nesses textos publicados no jornal, que eles vão falar o que é modernismo. Ah, modernismo é isso, isso, isso. O que a gente propõe fazer no modernismo? Isso, isso, isso. Isso já nasce nas vanguardas. Vanguardas que. Vanguardas que popularizam essa coisa de criar manifesto para falar o que é a nossa arte, beleza? Beleza. Manifesto para o Brasil. A mesma coisa que eu falei, a mesma coisa que eu falei, a mesma coisa que eu falei. Ele fala, vamos criar uma arte brasileira. Vamos criar uma arte só nossa. É importante criar uma arte só nossa. Nós precisamos fazer da nossa arte, fazer da nossa poesia tão nossa quanto o pau-brasil é. Uma arte de exportação, entendeu? Nesse sentido de só gente que tem. Perfeito? Manifesto antropofágico. É aquela coisa de. Importante saber. Eu vou deixar um pouquinho mais lento. Coisa de comer, digerir e cagar uma arte brasileira. Entendeu? O que eu estou falando? Pegar o que veio lá da Europa, pegar as vanguardas, pegar o estilo de arte europeu e pensar o que se assemelha à nossa realidade brasileira. A gente não vai imitar aquilo, a gente vai criar em cima daquilo uma arte só nossa. Pegar aquilo, digerir aquilo e sintetizar uma arte só nossa. Verde e Amarelo é menos famoso assim, é um movimento artístico, mas também tem a ver com política, política fascista, conservadores, e eles propõem um nacionalismo totalmente humanista, tal qual os modernistas. Os modernistas não, os romancistas da escola romântica. Oh, mano. E de novo, calma. Pois é, a gente falou sobre tudo que a gente precisava falar sobre prosa, estamos no tempo bom. Primeira geração, poesia. Vai repetir todas aquelas características que eu falei, que eu espero que você tenha notado. E vai colocar uma coisa muito importante, que são os versos, cara. Os versos da primeira geração modernistas são necessariamente versos livres, versos brancos, sem rima, porque eles querem quebrar com aquela arte clássica vista vinda adiante. Eles usam também uma linguagem coloquial próximo da fala. Eles usam humor e ironia. Eu tô falando que esses são versos livres da primeira geração. Da segunda geração é diferente. Tá bom. Como identificar? Versos livres, linguagem simples. Pronto, acabou. Quebra de lógica e temas cotidianos, entendeu? Não tem mistério poesia. Primeira geração. Tem sim aquelas características daqueles autores que eu falei, mas só que o que eles tratam na prosa, eles vão tratar na poesia também, entendeu?
A título de resumo, é isso que você precisa saber, beleza? Ele perguntou isso numa prova do ano passado, quais características formais definem isso como uma poesia de primeira geração. Agora eu vou falar uma coisa importante que eu esqueci de falar. Eu até esqueci de falar do outro livro, do outro vídeo. O segredo, saindo um pouquinho dessa matéria, o segredo para a prova do Vitor, o segredo para a prova do Vitor é simplesmente justificar. O que eu tô falando? Por que sair disso, sair pro outro? Toda prova do Vitor tem como sua maioria das questões de interpretação. Você precisa ler o texto, precisa tirar coisas do texto, entendeu? Então não tem como fugir disso. Eu posso falar sobre toda geração para você, mas só que você não vai tirar esse peso de saber interpretar, entendeu? Por que eu estou falando isso? Para reiterar a importância de você, na prova do Vitor de amanhã, justificar. Ele vai perguntar por que isso aqui se assemelha ao modernismo, ou por que esse lírico parece triste. Você precisa justificar, entendeu? Eu tô falando isso porque eu lembro que teve uma prova que eu fiz do ano passado, que eu acho que eu gabaritei, em que a resposta que o Vitor deu era: o lírico aqui está triste? Ele falou, sim, porque isso, isso, isso. E eu, na minha resposta, coloquei, não, porque isso, isso, isso. E acertei da mesma forma. Tô falando que é importante você buscar o suficiente, enrolar, entendeu? Colocar um motivo, procurar um motivo, entendeu? Porque isso vai dar uma pontuação muito melhor. Se você estava querendo aí além da matéria, uma dica muito importante para Vitor, tá aí. Beleza, terminamos aqui. Mas cadê o outro? Vamos lá. O que pega mais, segunda geração modernismo de poesia. Olha só, parecia o Eminem. Geração de 30. Também chamada de geração de 30. Getúlio Vargas. Guerras. Isso tudo vai. Isso tudo vai construir a poesia. Interessante ressaltar as diferentes. Se a primeira geração conquistou o terreno, se a primeira geração assegurou que isso é legítimo, se a primeira geração legitimou a escola modernista, ou seja, destruiu com o que veio o passado, a primeira geração destruiu. E a segunda geração construiu. Desenvolveu o que é o modernismo. O que é o modernismo? Ele vai desenvolver outros temas que não foi desenvolvido na primeira geração. Temas esses, muito importante saber, como problemas sociais, existem problemas sociais, guerra, Segunda Guerra Mundial, política, a repressão de Getúlio Vargas, mas principalmente temas existencialistas e individuais. Eu no mundo, como é existir nesse mundo cheio de incertezas, cheio de guerra, cheio de problema, entendeu? Os autores dessa geração vão tratar sobre isso. Essa geração é dividida em 5 autores, né? Que eu vou falar aqui agora. Beleza? Tem muito tema existencialista, muito tema individual. Eu vou falar. Eles perguntam, diferente da primeira geração, eles perguntam o que é o amor, o que é a guerra, o que é heroísmo, o que é esperança, entendeu? Eles dão essa filosofada maluca aí. Ah, sim, importante saber. Eles voltam com as estruturas métricas clássicas, as estruturas métricas que foram abandonadas na primeira geração, eles voltam para cá. Eles voltam nessa, entendeu? Eles permitem o uso formal, de formalismo, de soneto, de métrica, entendeu? Diferente da primeira geração. Beleza, vamos ver. A gente precisa saber dos autores, cara. Características dos autores. Carlos Drummond de Andrade é um existencialista. Ele vai falar sobre. Ele vai refletir sobre o mundo, sobre o desamparo que é viver numa época como essa, sobre o desencontro aqui, ó, o desencontro entre o ser e o mundo. Ele tem uma poesia extremamente reflexiva. Ele tem frases sintéticas e diretas, ele é irônico e ele é metalinguístico. Metalinguístico, você precisa saber o que é, né? Que é sobre falar sobre o próximo texto. Ele fala, por que eu estou escrevendo essa poesia se eu sei que nada faz sentido, entendeu? Ele não fala só sobre isso, mas só que ele critica justamente essa questão
mais do que é o ser humano e também do que é o brasileiro por si só. Ele tem uma fase tanto existencialista, tanto social. Beleza? Isso é muito bem sintetizado no poema lá, E agora, José? E agora, José? E agora, José? Que ele pode cobrar. Que ele pode cobrar. Importante saber. Uma observação. Ele vai cobrar relações intertextuais aqui. E existe uma relação intertextual clara, que ele está colocando no slide do Carlos Drummond. Existe uma outra autora, que eu não vou lembrar o nome agora, que colocou assim no início do seu texto: Quando nasci, um anjo esbelto disse: Vai carregar a bandeira. No primeiro texto, no texto mais importante do Carlos Drummond, que é o poema de Sete Fases, ele começa o texto do mesmo jeito. Quando eu nasci, um anjo torto desse que mora na sombra disse: Carlos vai ser ghost na vida. Entendeu? Existe aqui, não existe uma semelhança, existe aqui uma paráfrase. Para você ficar sabendo. Agora, pelo amor de Deus, pra gente terminar essa brincadeira. Cecília Meirelles, ele também tratou do texto textos dela. Ela trata sobre os sentimentos, sobre a esperança, sobre a espiritualidade. A palavra que define a Cecília Meirelles nessa época é espiritualidade. Ela não se preocupa mais com aqueles temas brasileiros de será que vai os temas brasileiros, ela não tenta mais consolidar uma arte, ela só tenta fazer arte. Ela tem um estilo neossimbolista, você vai precisar saber disso, essa são as características dela. Por que eu tô falando isso? Porque o neossimbolismo tem duas funções, funções linguísticas, sociais, é isso, né? Função linguística. Meu Deus. Tem duas funções principais, que é a assonância e a aliteração, beleza? Eu confundi a figura de linguagem. Figura de linguagem, assonância e aliteração. Ele pode cobrar disso, ele falou que vai cobrar figura de linguagem, ele vai dar um texto a Cecília Meirelles e na questão 6 da prova ele vai perguntar quais são os figuras de linguagem empregadas. Aí a resposta vai ser assonância e aliteração. Beleza? Para você saber. O que é assonância? A repetição de vogais, quando tem muita vogal, e a literação, quando tem muita consoante. Ela também usa de paralelismo sintático semântico, que eu sei que você não sabe o que é, por isso que eu tô aqui. Que é basicamente repetição de ideia e repetição de palavra, ou de síntese. Quando aparecer muita coisa repetida no meu texto, é paralelismo sintático semântico sem erro. Como eu falei, ela trata sobre espiritualidade e esperança, e ela tem muita influência do hinduísmo e do budismo. Vinícius de Moraes, esse aí é o poeta safado, que primeiro começa como um cristão fervoroso e depois vai acabar num bordel. Que eu tô falando isso, ele começa fazendo textos sobre temas cristãos e depois vai falar sobre os amores que vivem na vida, o amor da carne, entendeu? Esse é o poeta da carne. Beleza? Da carne no sentido do sexo. Aqui, ó. Tem o Murilo Mendes. Eu não tô falando muito sobre eles, porque o Vitor não deu texto sobre eles, entendeu? Então acho que não vai cobrar coisas muito específicas sobre esses caras. Mas, preciso citar com vocês, é importante saber disso. Eu preciso dar uma estudada mais sobre eles depois, mas eu tô dando um panorama bem geral aqui, para depois você dar uma olhada. Temos o Murilo Mendes, que a principal característica dele é o surrealismo. Ele é um surrealista, ele é o maior representante do surrealismo no Brasil. Ele trata sobre esse cinema surrealista, aí você lembrar o que é a vanguarda surrealista, e ele conjuga isso com a religião católica também. E por fim, a gente tem o Jorge de Lima, que é um regionalista. Ele vai falar sobre as diferenças de regiões do Brasil. Ele começa falando sobre a negritude no Brasil, entendeu? Como os negros se dão aqui, como a cultura negra se dá aqui, e termina falando sobre misticismo, espiritualidade. Beleza? Chegou 20 minutos, é uma boa marca. Se você ficou com qualquer dúvida, me manda mensagem, tá?
É isso, título de resumo é isso e boa sorte amanhã, viu?